Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, sou professor de História e estou aqui ajudando você a estudar, corrigindo as provas de vestibular. Hoje nós estamos resolvendo a prova da UFSC de 2018, a prova amarela, questões de ciências humanas e sociais. E aí nós vamos corrigir agora a questão 05 dessa prova. A questão 05 vai falar para nós vai ter como tema central a Revolução Russa, ok? E aí ela vai trazer assim na primeira alternativa, o 0.1. Na Revolução de Fevereiro de 1917, as principais lideranças socialistas operárias russas, Alexander Kerensky e Vladimir Lenin, comandaram a queda do czarismo, retiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial e implantaram um governo inspirado no marxismo. Resposta está errada. Por quê? Alexander Kerensky, ele não é um líder socialista. O Kerensky está associado com a burguesia. O Kerensky é um líder que vai fazer o golpe de fevereiro de 1917 e isso talvez possa te confundir. E tu tem que dar uma estudada na Revolução Russa, levando em consideração que são duas e não apenas uma revolução em 1917. A gente vai ter uma revolução em fevereiro, que é essa revolução liderada pelo Alexander Kerensky, que é uma revolução burguesa. Ela é uma revolução, eu diria quase que como todas as outras que ocorreram na Europa nesse período, final do século XIX, início do século XX. Se tu quiser lembrar ainda da Revolução Francesa, lá do século XVIII, tu também pode, porque ela é uma revolução que vai destituir do poder o czar, o líder monarca, o líder do absolutismo russo. E isso é uma revolução que ocorre em fevereiro. Então aqui, qual é que é o erro? É que Alexander Kerensky e Vladimir Lenin não fazem isso juntos. O Lenin é contra o Kerensky. Depois, tu vai observar que se tu seguir as sequências dos fatos, em outubro de 1917, o Lenin vai fazer uma revolução para derrubar o governo do Kerensky. Então é impossível tu fazer uma associação do Kerensky com o Lenin. E a outra coisa que tu vai encontrar errada aí é que o Kerensky seria uma das lideranças socialistas. Ele não é, ele é um líder associado aos interesses da burguesia. Muito bem. Vamos lá para o item 02. No Brasil, em 1917, o movimento operário inspirado em ideias anarquistas liderou uma grande greve que envolveu várias categorias profissionais. É verdade. 2017 no Brasil, 1917 no Brasil, nós vamos ter uma grande greve. Essa greve, ela é uma greve que surge em comemoração à Revolução Russa. Exatamente, nós vamos ter os operários, os trabalhadores se reunindo para fazer uma comemoração quando eles recebem a notícia. E vale lembrar que as notícias demoravam um pouco para vir, ela não era instantânea como é nos tempos de hoje. E quando eles então se reúnem para fazer essa comemoração, o movimento operário brasileiro, com ideias, olha só, anarquistas, por conta da presença sobretudo de imigrantes italianos e espanhóis, vai organizar a primeira grande greve geral da história do Brasil lá em 1917. Então essa aí está absolutamente certa. Depois temos a questão 04, tá? O que nos diz a 04? A consolidação das leis trabalhistas, até aí, né? Tudo certo, CLT. 1943 é a data da promulgação da CLT, né? Isso não diz ali ainda, mas diz assim: documento que reúne as leis trabalhistas brasileiras, fato, foi resultado do diálogo estabelecido entre o movimento operário brasileiro e o governo militar durante os anos 70. Não, nem pensar. Por quê? CLT, 1943, isso significa que isso aqui vai estar sendo proposto durante o período do Estado Novo. E se tu lembrar de uma coisa que é simples, não é difícil, Getúlio Vargas é o cara que vai estar associado com essas leis trabalhistas. Vamos lembrar
que ele passou a ser chamado de o pai dos pobres, por conta dessa atuação dele nas leis trabalhistas, na promulgação no dia 1º de maio de 1943. Vale lembrar que dia 1º de maio, então, o dia do trabalho, dia do trabalhador, ok? Então, Getúlio Vargas é o pai dessa CLT e ela não surgiu, então, durante o regime militar brasileiro. Depois a gente tem a 08, criado e implantado no governo de João Goulart, o Jango, 1963, vale te lembrar que o Jango assume mesmo o cargo de presidente do Brasil em 63, o Jânio renuncia em 61, mas de 61 a 63 o Brasil é parlamentarista. Então o Jango, 63, tudo certo, criou e implementou então o Estatuto do Trabalhador Rural Brasileiro. O que é esse Estatuto do Trabalhador Rural Brasileiro? É conceder aos trabalhadores rurais os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos. Então, por exemplo, férias, descanso remunerado, sindicatos, eles têm a possibilidade de também ter aviso prévio em caso de demissão. Ou seja, o que o trabalhador urbano tem, o trabalhador rural também passaria a ter. Então, até aí, mais ou menos tudo certo. Agora, olha o que diz. Foi resultado da articulação entre a bancada ruralista. O que é a bancada ruralista? Bancada ruralista são os deputados que defendem os interesses dos fazendeiros, sobretudo dos grandes fazendeiros, e os movimentos sociais rurais do Brasil. O que é movimento social rural do Brasil? É tipo Movimento do Trabalhador Sem Terra, o MST. Tu acha mesmo que esse Estatuto Rural foi fruto do diálogo entre eles? Não, não é. Então, isso aqui está errado por conta da ideia da articulação entre os ruralistas e movimentos sociais rurais, tá? Então não tem como isso aí tá certo. Depois a gente tem o item 16. O que diz para nós o item 16? Entre as medidas tomadas pelo governo provisório de Getúlio Vargas, 30 a 34, está a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, por meio do qual o Estado passava a intervir nas relações entre patrões e empregados. É verdade, tá? O Ministério do Trabalho vai ser criado durante o governo Vargas. O Vargas aqui começa a criar, no começo do seu governo, no governo provisório, aquilo que depois, em 43, vai transformar ele no pai dos pobres. O que é isso? Legislação trabalhista. Só que o Vargas vai estar criando esses sindicatos e dando essas leis trabalhistas, mas ele vai ligar, ele vai acorrentar os trabalhadores a sindicatos que são controlados pelo próprio governo. A gente chama isso de sindicatos peleiros. Então, a princípio, nessa questão aí, tá tudo certo mesmo, por isso que fala aí sobre a intervenção nas relações patrões e empregados. Então, tudo tranquilo. Aí temos a questão 32. No início do século XX, para se organizarem e lutarem por melhorias, os trabalhadores russos criaram os soviets. Soviets é verdade, daí tu vai lembrar que os soviets são associações, está escrito ali, conselhos formados por representantes de operários, componentes e soldados, que vão inspirar depois, anos mais tarde, o Lenin a dizer a seguinte frase: todo o poder aos soviets. E ele também vai criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, inspirado justamente nessa ideia desses conselhos de trabalhadores, camponeses e operários, ok? Então essa resposta está absolutamente certa e o resultado dessa somatória é o número 50, ok? Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida que tu venha a ter nessa questão aí, faz um comentário aí, bota nos comentários do vídeo, que aí eu te respondo. Se for o caso, eu gravo aí algum outro vídeo para te ajudar. Então, muito obrigado aí por estar assistindo meu canal, pela audiência. Valeu, um abraço!